Paz do Senhor, boa noite. Vamos iniciar hoje mais uma live. Quem você é em Deus nessa noite, hein? De sexta-feira. Aleluia. Compartilha essa live, convida seu amigo, clica nessa pipa aqui embaixo, ó. Convida ele para assistir uma mensagem poderosa em nome de Jesus. Grato a Deus, né, por mais um dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Glória a Deus. Quem é você em Deus, hein? Nessa noite. Daqui a pouco eu vou já chamar o nosso convidado para trazer uma mensagem poderosa em nome de Jesus. Enquanto isso, vai convidando o seu amigo. Chama ele para entrar, para participar dessa live. Que será para a glória de Deus. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida que está aqui participando conosco. Eu só tenho a agradecer. Aleluia. Então, teremos ainda mais 5 temas fora o da noite de hoje, hein? Quem você é em Deus? Será que você já descobriu a sua identidade em Deus? Será que você já parou para pensar e imaginar? E eu creio que é tudo para a glória de Deus. Vou chamar já o nosso convidado da noite. Vamos receber uma palavra abençoada em nome de Jesus.
Paz do Senhor, Eliel. Paz, Rafa, tudo bem, Tudo cara? Como é que você tá? bem? Boa noite, Beleza? tudo bem? Graças a Deus, você tá bem? Tudo bem? E vocês aí, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus, hein? Ajeitado aqui no cabelo, né? Aí sim. Pra ficar menos feio na live. Deixa eu E aí? agradecer aqui você, viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter reservado esse tempo para a gente estar aqui partilhando da palavra do Senhor, para a gente falar de Jesus, fazer o ID. E muito obrigado, viu, por ter aceito esse convite. Eu fiquei muito feliz, meu coração se alegrou muito. E obrigado mesmo, viu? Amém, cara. Você, assim, como a gente fala na nossa igreja, você é um fenômeno, cara. Você é um cara que inspira. Engraçado que a gente ficou amigo depois que você saiu da igreja, né? Verdade, hein? Precisou, precisou você casar, né? Pra gente ficar amigo, mas enfim, né? Aí você começou a namorar a Maiane. E, e a gente teve um contato mais próximo, né? Então a gente ficou com essa amizade que perdurou aí, né? Que permaneceu Verdade. para honra e glória. Então isso é muito bom, cara. Assim, a gente ama muito vocês, a Érica vive falando isso, né? Que pena que os nossos afazeres, né, do dia a dia, as coisas da igreja, não que isso seja um fardo, claro, mas ela toma bastante nosso tempo, né? Então, nossos encontros aí são poucos, mas a gente precisa melhorar isso aí, né? Verdade, vamos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir um tempo melhor aí. Amém, amém, amém. E se apresenta aí, Eliel, para quem não te conhece ainda, fala do seu ministério. Tô, hoje eu tô até mais à vontade porque eu achei que você ia entrar de camisa, né? Eu, como bom assembleiano, né? Entrar de camisa. Aí eu falei, vou entrar de camiseta. Aí, mas é isso, gente. Meu nome é Eliel, né? Eu sou um cristão aí, né? Um seguidor de Jesus, né? Desde berço, embora eu não goste disso, né? É marca, né? A marca do berço, né? Evangélico. Mas eu já me afastei, eu desviei, mas graças a Deus eu retornei, né? E eu frequentava a igreja ali no Coimbra, né? A congregacional. Só que tem há 2 anos a gente está na Paz Church, aqui do pastor Abe Uber, né? Então é um tempo que tem sido muito precioso, né? Sim. Onde a gente tem se encontrado, até porque a gente mudou, né? A gente veio morar aqui mais para esses lados, né? Aqui perto do Belém, né? Aqui na Moca, mais perto do metrô. Sim. Então a gente necessitou de igreja, né? É. Então lá a gente já está há 2 anos, né? A gente tem participado aí como auxiliar de uma célula aí perto, né? Em São Miguel. A gente mora aqui, mas a gente É na Buturuçu, escolhe. né? Não, é Travessa da São Miguel, não tem o posto do Corinthians ali? Sei. Então, é uma travessa ali. Então, a Ah, gente pertinho. escolheu ali isso, auxiliar numa célula ali, né? A gente é discipulado por um casal que mora perto da Boturuçu, né? É perto da sua casa, inclusive, né? Sim. E lá a gente está desenvolvendo os nossos dons, né? Eu sou líder de sala de oração, né? Do Pass Prayer, né? Tem 12 horas todos os dias, né? Ininterrupta, 12 horas, é online, nunca para, 7 dias na semana. Aí, assim, Deus tem me dado o prazer de estar servindo aí como voluntário, como líder de sala de oração, uma coisa assim que, né, eu nem imaginava, né? Oração, né? É Oração. forte, hein? A gente vai até falar sobre isso um pouco também. E eu estou ajudando, né, ali na coordenação de cursos aí de novos convertidos, né? É um dom, né, que Deus dá pra gente aí de ensino, né? Então a gente tem que explorar bastante. O louvor ainda está me faltando tempo para estudar, né? Mas como você sempre fala, né, eu preciso voltar, né? Mas Sim. está fazendo muita falta, assim. Eu sinto muita falta mesmo, né, de tocar. Mas eu creio aí que na hora certa aí Deus ele vai estar levando aí a gente de volta aí para esses caminhos aí. Mas tem muita gente mais competente que eu, então eu estou imensamente feliz assim por estar auxiliando, por estar ensinando, estar discipulando pessoas, né? Que é o ID que Jesus ensinou para gente, né? Verdade. Então
eu estou muito contente nisso. Eu sou casado com a Érica, né? Essa, essa mulher linda, sensacional, graças a Essa Deus. bênção. Isso. Então, a gente está auxiliando aí nessa célula, onde os líderes são o Renato e a Eli, é um casal muito precioso, uma família muito preciosa, né? E tem inspirado muito as nossas vidas, né? É um prazer estar servindo ali com eles, né? De estar junto. Na nossa igreja, inclusive, o pastor ensina um negócio chamado que é purê de batata, né? A gente da célula tem que estar junto sempre, tomando café junto, porque é assim que a igreja antiga ela fazia, né? Então, assim, eu estou muito feliz assim, Deus, por estar auxiliando lá esses líderes poderosos, né? E por ter líderes, né, que nos discipula também, né? Que é o Ailton e a Lilian, né? A gente tem que dar honra a quem merece honra, que nos receberam um dia tão bem lá na igreja, que ajudou a tratar a gente, né? As feridas que muitas vezes a gente vem. Eu acho Sim. que até a Eliane entrou aqui na sala, que eu acho que eu vi o nominho dela aqui. Eliane, tá aí? Acho que sim. Mas é isso aí. E é isso, cara. A gente está aí para ajudar a servir, né? Um ao outro, né? Amém. E logo, logo aí eu almejo que você visite a nossa igreja lá de novo, lá para a gente cultuar junto. Vamos, se Deus quiser, em breve, vamos marcar sim, poxa. Vai ser uma bênção. Amém. Uhum. E vamos lá. Quem somos nós em Deus nessa noite, meu irmão? Quem somos nós em Deus, né? Você sabe que eu tive 30 dias para me preparar para isso, né? E é muito engraçado, né, cara? Que Deus, ele não é no nosso tempo, né? Começar por aí, né? Aí, ó, já tô mudando tudo o que eu tinha anotado aqui, né? Deixa o É no Espírito Kairos, te guiar, isso aí. exatamente. É no Kairos de Deus, cara. Não é no nosso tempo, Verdade. né? Isso é pra gente entender que a gente está na dependência do Espírito Santo, né? Às vezes não é do jeito que nós queremos, não é da forma que nós queremos, é do jeito que o Senhor almeja para nós, né? No tempo correto, na hora correta, né? Existe um tempo certo para todas as coisas, assim como fala ali em Eclesiastes, né? Existe um tempo certo para todas as coisas, né? Então, o tempo de estar sendo ministrado e poder compartilhar uma palavra aqui é hoje, agora, né? Eu tentei escrever várias coisas, né, durante esse mês, mas o serviço atolado até o talo, assim, né, no bom sentido, mas Deus tem ensinado isso a gente. Isso é uma das coisas que eu quero estar falando isso. Quem sou? Eu sou amado, né? Quem é você em Deus, né? Hoje em dia eu sei da minha posição no Senhor, né? Hoje em dia que eu sei que eu sou muito amado do Senhor. Então até por assim, você deixou esse versículo aqui para a gente se guiar, né? Que está lá em João 15, 9 a 17. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Grifa essa palavra aí no seu coração, gente. Permanecei. Né? Ela está grifada Amém. aqui. Permanecer. Esse verbo está no imperativo. Permanecer. Se Glória a Deus. guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Aí pulando aqui para o 15 já, né? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. 16. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. A Glória fim a de que Deus. tudo quanto pedirdes ao Pai em nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço que você ore, Rafa, pela direção do Senhor aqui, né? Uhum. Nessa live aqui. Né? A gente não quer falar de teologia, a gente quer falar do Senhor, né? Daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, da identidade que Ele tem feito a gente conhecer nele. Né? Então, que você possa estar orando aí nesse sentido para a gente estar iniciando. Aliás, a gente já iniciou, né? Estamos constantemente, 24 horas aí na presença de Deus. Amém. Então, que você possa estar fazendo essa oração aí, meu irmão. Bem? Amém.
Senhor Jesus, queremos te agradecer por este momento, Senhor. Jesus, queremos te pedir que tu guie, Senhor, e que seja falado não aquilo que nós queremos ouvir ou aquilo que nós precisamos, Senhor. Que tu venha usar o Eliel, Senhor, nesta noite. Venha com teu Espírito Santo e conduza essa palavra, Senhor. Que ela possa, Senhor, ficar gravada na tábua dos nossos corações, Senhor Jesus. E como ele disse aqui, que não seja para falar sobre teologia, sobre teorias, não, não, nada disso, mas que seja para falar apenas de ti, Jesus. Apenas tu que és o nosso alvo, tu que és o Cristo, tu que és o poderoso, tu que continua sendo um Deus imutável, Senhor. E neste momento nós já te pedimos que esteja conosco até o fim desta live e permaneça com cada um que já está online, que vai entrar ainda e que irá assistir essa live, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Rafa, assim seja. Então a gente começa aqui, né? Eu separei em quatro partes aqui, mas com certeza tem mais. Há quatro partes que eu achei assim fundamental, que essa palavra que ela falou comigo, né? Então, eu separei aqui o que está em Salmos ali, né? Em Salmos 19, 13 e 14. Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem, né? Aleluia. A música fala aqui, e disso eu sei muito bem, meu. Se tem um dos caras na Bíblia que eu mais admiro, assim, é Davi. Não por ele ter sido rei, não pelo homem de guerra que ele foi, né? Que ele foi conquistador, desbravador, mas do jeito que ele agia em meio a situações difíceis. Ele Aleluia. sabia quem ele era no Senhor. Ele sabia a identidade dele, que antes de ser rei ou de ser pai, ele era um levita, ele era um servo do Senhor. Então ali ele se colocava nessa posição e é preciso ser muito ousado para falar um troço desse aqui, ó. E disso eu sei muito bem. Verdade. Amém? Então que a palavra para nós nessa noite é permanecer e saber muito bem, né? Permanecer, continuar sendo, prosseguindo, conservar, ficar, né? Então a gente tem que conhecer a nossa identidade em quem nós somos no Senhor, né? Então aqui, ó, permaneça onde você está. Não deixe que nada desvie o seu foco, né? Então aqui é um ponto importante. A gente tem que tomar cuidado com as distrações da nossa vida, né? As distrações às vezes ela tá mascarada, né? Travestida ali de repente de um Netflix, não que isso seja errado, gente, tá? Assistir um filme, assistir uma série, isso não é errado, mas isso não pode tomar o nosso tempo, né? Em nossa igreja a gente tem o costume de ter o nosso TSD, né? Que é o nosso tempo a sós com Deus, né? Então que as coisas terrestres ela não hipnotize as nossas vidas, né? Os nossos desejos, as nossas emoções, né? Que o nosso trabalho, né? Eu sei que é o nosso ganha-pão, que inclusive eu vou estar até citando um pouco do nosso trabalho, como é que a gente pode estender para o reino de Deus, né? Que ele não possa estar hipnotizando as nossas vidas, as nossas vontades, que isso não roube o nosso TSD, o nosso tempo com o Senhor, né? Você acordar de manhã, eu particularmente eu faço meu TSD à noite, mas isso não impede de você estar acordando, abrindo os seus olhos e já estar elevando os seus pensamentos a Deus, porque a gente não Aleluia. entra na presença de Deus, nós vivemos constantemente na presença do nosso Deus, isso é um fruto de alegria muito grande no nosso coração. Verdade. Quando a gente entende quem a gente é em Deus, que a gente é amado em Deus, a gente entende que nós permanecemos na presença do Senhor. É fácil Aleluia. agradar o Senhor quando a bonança está indo, né? Quando a conta do banco está no verde, né? Tá indo tudo bem, né? Mas eu fico vendo a vida de Davi, de Paulo, né? O próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo nas decisões que ele tomaram. As decisões que eles tomaram perduram até hoje. Verdade. A decisão que Jacó, ainda quando Jacó, ele decidiu permanecer 14 anos, né, para que ele tivesse um encontro ali no Val de Jaboque, né, e fosse mudado ali o seu nome. Então ele permaneceu. Então que a gente possa permanecer nessa presença, né, que o nosso interior e o nosso exterior ele não seja comprometido com as coisas
que pode estar atrapalhando o nosso viver com o Senhor Jesus. Às vezes, agradar a Deus significa doer na carne, né? Às vezes, ficar em um lugar em que a gente não quer, em função de pessoas, em função daquilo que a gente ouve, isso dói na carne, né? Isso dói nos nossos ouvidos. Mas se Deus está te colocando ali naquele lugar, é para você ficar. Se José ele tivesse saído daquele lugar, né, ele não teria abençoado a terra naquele momento. Né? Teve uma hora que ele estava recebendo tanto, ele juntou tanto que ele parou de contar. Eu fico imaginando isso. É Né? forte. O celeiro do cara estava transbordando. E o nosso Deus, eu não anotei nada disso, mas o nosso Deus é um Deus que faz as coisas transbordar. Aleluia. Principalmente no seu emocional, no seu espiritual e no material. O nosso Deus Glória a é Deus. um Deus que ele faz transbordar. Onde existe a tristeza, onde existe a morte, vai vir a alegria, vai vir a vida, porque o nosso Deus é um Deus de unção. A Bíblia fala que ele traz uma medida sacudida, transbordante. Eu não estou falando só de dinheiro, embora o próprio dinheiro seja espiritual, né? Mas eu estou falando de emoção. Né? Que Deus ele possa estar controlando as nossas emoções, porque um homem e uma mulher que não controla, eu já não digo controlar as emoções, porque a gente não controla as emoções, mas se nós não descobrirmos os nossos gatilhos emocionais e frearmos as nossas línguas, as nossas emoções, né? Em Provérbios fala que um homem que fala assim muito rápido, né? Sem pensar, é como uma cidade aberta. Então que a gente possa ser essa muralha fechada para que o Senhor ele possa estar atuando nas nossas vidas. E guarda essa palavra, permanecer gera vida e vitória. Amém? Glória a Deus. Eu falo profeticamente, isso é uma palavra profética em nossas vidas, que permanecer gera vida e vitória. Porque o nosso Deus é um Deus que faz as coisas transbordarem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas tem as condições, tem o C, né? Tem o famoso C. Só um minutinho aqui que entrou um... Tá. Tô com uma música de fundo aqui e entrou uma propaganda aqui. Beleza. Em Deuteronômio 28:8 fala: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor Deus o abençoará na terra que lhes dá. Quando a gente se sente amado pelo Senhor, a gente sabe que essas mãos, aonde ela tocar, ela vai gerar vida, ela vai abençoar. Eu profetizo nessa noite, né, na noite desse dia, que aonde a sua mão ela tocar, ela vai frutificar. Seja no seu serviço, na sua família, né? Se Deus ele tá te colocando num lugar onde te gera aquela revolta santa, sabe? Esse é um fator para que você se revolte contra essa situação e lute contra isso, principalmente oração, porque a Bíblia fala que não é na força do nosso braço, né? Mas é no Senhor. Ele deixou armas espirituais para nós, né? Que a gente possa embraçar. Eu gosto muito dessa parte, né, essa passagem da Bíblia, que a gente possa embraçar o escudo da fé. Engraçado que Paulo fala que é para anular os dardos inflamados do inimigo. Em filmes de guerra que a gente vê, as flechas entram e ficam no escudo. A palavra fala que é para anular. Então, espiritualmente, assim, eu vejo as setas do inimigo sendo lançadas contra nós e aquilo batendo no escudo da fé e sendo anulado, evaporado. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus de vitória. Amém? Aleluia. Que assim seja. Em Tiago 4:8, parte A, ela fala assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Né? Quando permanecemos em Deus, nós temos a certeza que o cuidado dele para conosco, tanto no ambiente externo, em lugares, quanto no interno, que são as nossas emoções, gente, é o centro do nosso coração. Então a gente deve blindar as nossas emoções. Blinde a sua vida, blinde a sua família, blinde a sua igreja, em nome de Jesus, que você possa estar blindando a sua alma, para que o próprio corpo de Jesus ele seja abençoado com o que você está fazendo com o seu tempo com Deus. Em Colossenses 3,15, que fala que a paz de Cristo, que seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo.
né? Eu deixo essa palavra profética aqui também, né? Que você não será mais abalado com o que os seus olhos verão ou pelo que os seus ouvidos ouvirão, pois a mente de Cristo agirá em você e a paz inundará o seu coração. Amém? Que você possa estar falando isso em voz alta, que a cada dardo que o inimigo jogar em você, que você possa refutar isso com as promessas do Senhor, né? Com palavras de vitória, de lembrá-lo do futuro dele, que está lá em Apocalipse, ele já está destruído, né? Por mais que a gente tenha derrotas nessa vida, assim, que são passageiras, Deus ele vê a gente lá na frente como um vencedor. Deus nos vê vitorioso em todas as nossas situações. Amém? Você pode pegar essa vitória aí para você. Eu fico muito empolgado quando eu falo de Jesus, assim, porque essa palavra é vida. A palavra fala, né? A própria palavra por si só ela fala. Tópico 2 aqui que eu separei, pega essa daí, ó. Permaneça, que o mundo saiba que somos amados por Deus. Amém? Glória a Deus. Eu creio, hein? É para crer, irmão. Aleluia. Romanos 5,8 fala aqui, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glória. É muito emocionante isso aqui, né? O que Deus ele tinha de mais precioso lá na eternidade, o que ele tinha de mais rico, ele repartiu conosco. Verdade. E a Bíblia fala que esse Espírito mora dentro de nós, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus, que ressuscitou ele dos mortos e que vivificará os nossos corpos. Este poder mora dentro de você. Esse poder mora dentro de mim. Então que, às vezes, a gente, nas tribulações da vida, que a gente possa estar acalmando o nosso coração para estar entendendo essa paz que só Ele exerce. Às vezes a voz de Deus ela não é audível, né? Pelo menos eu nunca ouvi a voz de Deus audivelmente, né? Se eu ouvir, eu acho que eu morro um dia, porque o peso da glória do Senhor é tão grande, que a nossa mente é tão limitada, o nosso corpo é tão limitado que a gente não suportaria, né, viver a glória de Deus. Então, essa voz aí que você sente às vezes, que você pode até pensar, né? Nossa, eu tô ficando louco, né? Não, eu tô falando comigo mesmo? Não, é o Senhor, é o Espírito Santo comunicando com o seu coração. Aleluia. O pastor, ele fala que a voz de Deus, ela tá a 30 centímetros, né? O nosso pastor lá, né? Lá da nossa igreja. Tá entre a cabeça e o coração, 30 centímetros. Forte. Então, é esse o instrumento para a gente ouvir a voz de Deus. Então, essa voz aí que você está escutando para fazer, não faça, não vá por esse caminho, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade que está te guiando agora sobre todo esse seu caminho. Que você possa se apegar nessa palavra, não é só um pensamento positivo, não, ou às vezes não é um pensamento negativo, um pensamento de morte. Se você está em paz, se você está sendo guiado pela voz do Senhor, entenda, compreenda que essa voz que está no seu interior é o Senhor falando com você, aleluia. Glória a Deus. Porque Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso me deixa emocionado, isso me deixa animado para falar das coisas do Senhor, né? Então, uma palavra forte aqui que fala aqui comigo é os que perecem, gente. É muito triste você estar nesse mundo perecendo, porque a palavra fala, né? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Então a gente já vive a eternidade aqui na terra. Nós cristãos vivemos a eternidade aqui na terra. Então que você não possa perecer. Eu sei que você, ou se alguém assistir isso aqui depois, e não é eu que estou falando, é o Espírito Santo. Você não está neste mundo para perecer. Você está para ganhar. Você está para ser mais que vencedor. Eu profetizo que esse poder que mora dentro de você, use-o em todos os momentos. Ele está sempre acessível. E eu volto no que Davi disse. Disso eu sei muito bem. A gente é amado quando a gente sabe muito bem as coisas que Deus ele tem preparado para a gente. As coisas que Deus ele tem falado aos nossos corações.
Guarda essa palavra, disso eu sei muito bem. Use esse poder na hora que você estiver aí nas tribulações, na hora que os pensamentos ruins vierem, e vai ter, gente, porque Jesus, ele disse que nesse mundo a gente ia ter tribulação, não é só vitória, não é só vitória. Às vezes tem aparentemente derrotas, e não é para a gente ficar triste, porque a gente é mais que vencedor. Então use esse poder, fala palavras proféticas, ore de manhã em voz audível para que o mundo espiritual ele escute isso. Isso tem poder, gente. Às vezes eu estou aqui em casa de home office na hora do meu almoço e vem alguma coisa por causa do serviço e tal, e eu começo a louvar. Eu começo a louvar porque é possível, né? Porque a gente está em casa e está sozinho. E isso tem poder, gente. Porque quando a gente louva, é a presença manifesta do Espírito do Senhor sobre a situação. E se tem uma coisa que o maligno não sustenta, que ele não aguenta, é um louvor. É um louvor. Por mais que sejamos, né, falíveis, falhos, né? Quando a gente louva o nosso Deus, o inimigo não suporta, ele bate em retirada, amém? Então que essa voz que vem lá do seu íntimo, que às vezes você acha que está ficando louco, não é. É o Espírito Santo que está falando com você. Amém? Deus. Aleluia. Analisa comigo, ó. Este Deus, quando ele estava formando Adão, né? Em Gênesis 1:26 disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu fico pensando assim, Deus ele estava formando Adão, né? É a mesma coisa quando a gente está preparando um serviço. A gente está fazendo aquilo para dar certo. Então, ali, por mais que fisicamente, quando Deus estava formando Adão, eu conjecturo que ele já estava fazendo você, ele já estava fazendo eu, ele já estava fazendo a sua família, ele estava dizendo, eu vou criar o Rafael, ele vai casar com a Maiane, ele vai ter filhos lindos, eu vou criar o Eliel, ele vai casar com a Érica, eu estou criando esse meu filho para ser vencedor, eu estou criando ele para as batalhas, para vencer as guerras. Eu sei que o inimigo vai tentar ele, mas ele vai vencer, porque ele é o meu filho. Eu estou fazendo ele com este propósito, amém? Será que você pode agarrar essa vitória espiritual? Deus te fez, Deus te formou para ser mais que um vencedor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se eu não amasse alguém, eu iria querer que ele fosse parecido comigo? Faça essa pergunta para você hoje, na noite deste dia. Se eu fizesse alguém, né, se eu gastasse tempo, né, que Deus ele não é preso a tempo e espaço, mas Deus ele utilizou ali um tempo para estar te fazendo, para estar te tecendo, e a gente volta lá ao que o salmista diz, tu teceu o meu interior. Você não está aqui à toa. Você não nasceu para derrota. Deus te fez para ser amado, para te amar, para viver em família. Aleluia. Então agarra isso, ó. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Deus tem um propósito para sua vida. Amém? Você não nasceu para derrota, você nasceu para vencer, né? Pode até ser um jargão essa frase que muita gente usa. Então, se você está vivo hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu para derrota, você nasceu para vitória. Né? A melhor... Ó, tem uma frase aqui de Rick Warren, né? É até aquele escritor que escreveu aquele livro, né? Uma Vida com um Propósito. Não sei se vocês já ouviram falar. A melhor forma de explicar o propósito de Deus para a sua vida é deixar que a Bíblia fale por si mesma. Aleluia. Por mais que essa comunicação aqui, ó, que está na horizontal, ela seja falha, mas a vertical, ela não falha. Então, deixe que a palavra te instrua, deixe que a palavra instrua a sua vida, a sua família, todos os seus afazeres, que você coloque tudo baseado nas promessas do Senhor, porque a promessa é certa para as suas vidas, amém? Não importa o que, né? Ele te fez para vencer. É como a gente conversou aqui no início da live, né? Teologia é interessante, é importante a gente estudar. Particularmente eu gosto muito de estudar, né? A gente tem que ser que nem os bereanos lá, né? A gente tem que ir a fundo. Mas Deus não se estuda. Deus a gente experimenta. Aleluia. Amém? Que você possa estar experimentando dessa água da vida todos os dias.
né? Porque às vezes eu demorei muito tempo para falar em língua, sabe? Muito tempo mesmo, né? Eu achava que eu não era digno, né? Assim, eu ficava conversando com Deus e achava que tinha que ter um nível de santidade, né? Não que não devamos correr atrás disso, porque a Bíblia fala, assim como o nosso Deus é santo, nós temos que ser santos também, né? Então Deus, ele quer que você volte a falar em línguas, ele quer te dar o dom de línguas, ele quer te dar os dons de fé, ele quer te dar dons e dons que você tem pedido, porque isso é para ferramentar o corpo. Amém? Aleluia. E nada pode nos separar do amor de Deus, porque ali como fala em Romanos 8, 38 e 39, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, porque sabemos, Pai, porque nada nos afastará do seu amor. John Wesley, né? O grande pregador aí, né? O fundador aí dos metodistas, né? Os nossos irmãos também na fé. Ele tem outra frase aqui que eu gosto muito dessas frases. Ela é inspiração para as nossas vidas, né? Sim. Deus é a alegria do seu coração e o desejo da sua alma, que clama continuamente. Que tenho eu no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje além de ti. Amém? Aleluia. Aleluia. Não tem nada definido na sua vida que te torne derrotado. O que está acontecendo atualmente não determina o que você é. As coisas que estão acontecendo atualmente, por mais que possa estar dando errado, não determina o que você é, o que você faz, mas da posição que você vai ter daqui para frente. Deus é o maior interessado em cumprir isso na sua vida. Os seus sonhos, entende? Que os teus sonhos estejam alinhados com os sonhos do Senhor. E uma coisa importante também, os nossos sonhos, eles abençoam pessoas. Davi, ele não foi rei só para abençoar a família dele. Ele foi rei para abençoar uma nação. Verdade. Aleluia. Ele abençoou, né? Ele abençoou a nação de Israel. Ele deixou esse legado para o filho dele, Salomão, embora tenha acontecido essas coisas, né? José abençoou a terra, né? Como a gente disse lá no começo, em um período de fome. O nosso próprio Jesus, ele veio cumprir o propósito dele, nos abençoa até hoje, até a consumação dos séculos. Então, o seu propósito, o seu sonho é para abençoar pessoas também. É para abençoar a sua família. Que você possa estar abençoando a sua família. Eu não estou falando só no campo material, gente. Isso é o de menos. É o espiritual, é o legado espiritual que você vai deixar. Porque Verdade. as coisas concernentes ao Espírito, ela continua, ela não morre. Não importa o quão pessimista você esteja, o quão em pecado, né, que você esteja. E não estou julgando ninguém, gente, mas Deus, ele conhece os corações. Vem para o Pai como você está, né? Neste momento, essa noite, Ele está te recebendo de braços abertos. Ele quer te limpar, Ele quer te dar banho, Ele quer te colocar na mesa dele, uma mesa de honra. Ele quer te colocar graça na mesa, Ele quer colocar uma porção de perdão na mesa, Ele quer colocar um anel de honra na sua mão. Ele te coloca na mesa para ceiar com Ele, amém? Aleluia. Você pode cear com o Senhor ao acordar, ao dormir, todos os dias da sua vida. Amém. Aleluia, permaneça nele. Você é amado por ele. Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu fico muito empolgado quando falo das coisas de Deus. É muito maravilhoso a gente compartilhar o pão como igreja, como família. E o tópico 3 aqui, né? É permanecer nele. É obedecer à sua vontade. Forte. Né? Atos 21, 13, né? Ali quando Paulo está para subir, é para falar com os judeus. Eu vou ler aqui rapidamente. Depois de ali passarmos vários dias, desceu a Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto e em Jerusalém entregarão os gentios. Ou seja, eles amarrariam o dono do cinto, que era Paulo. Quando ouvimos isso, nós
e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, olha que interessante. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Isso aqui, gente, é poderoso demais. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos de nós, gente, quantos de nós está disposto a morrer por Jesus? Profundo. Eu não digo fisicamente, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, embora a gente atravesse um momento difícil, né, político no nosso país e tá vindo várias coisas para cercear até a palavra, né? Mas por enquanto a pregação é livre. E quão disposto a gente está para morrer por Jesus? E eu digo morte aqui é a carne. Quão disposto você está disposto a mortificar a sua carne? Às vezes mortificar a carne é tirar um membro, porque a palavra fala que é melhor entrar cego no céu do que com todos os membros no inferno. Verdade. Então, a pergunta que fica é quantos de nós estão dispostos a morrer por Jesus, por Jesus, a subir em Jerusalém para falar de Jesus. Engraçado que lá no futuro, né, não era para os judeus, para ele pregar, era para os gentios, né, mas mesmo assim ele foi, porque ele sabia no Deus em quem ele confiava. Então, a obediência dele ela foi maior. Então, o local da obediência, às vezes, é um lugar de morte. É um lugar de se mortificar desejos e sonhos que não estão nos propósitos de Deus. É provar o nosso amor para com Ele. Aleluia. Porque princípios, nós damos legalidade ao mal, ao inferno, a Satanás. Quando a gente quebra princípios, a gente abre portas nas nossas casas. E às vezes não é a gente que é só atacado, é a nossa família, é a nossa esposa, é o nosso esposo, é o nosso filho. Então que a gente não quebre esses princípios, porque o nosso Deus é justo, nosso Deus é um Deus baseado em princípios. O princípio da obediência é o primordial, porque a Bíblia, a palavra fala que Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. Então, o nosso Jesus ele foi obediente até a morte de cruz para que a gente pudesse desfrutar de tudo isso. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente pensa que é do modo certo, que é no tempo certo, mas não é. É no tempo de Deus. Obedecer às vezes é ter que fazer escolhas que dói na nossa carne. Aleluia. Obedecer é mortificar a carne e contar e crer apenas na graça. Eu fico pensando quando Deus ele falou isso para Paulo, que era assim com ele, ó. Né? Paulo foi sensacional, é um cara que, se eu não me engano, ele escreveu 60%, né, do Novo Testamento, não sei de cor, mas ele escreveu muitas cartas. Então, o que Paulo sentia, tem muita conjectura disso, mas eu não sabia, mas devia incomodar muito, porque Paulo era um cara extremamente espiritual. E o Senhor ele falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Rafael, qual é o espinho na sua carne? Eliel, qual é o espinho na sua carne? A minha graça te basta. Glória a Deus. Apegue-se na graça do Senhor Jesus. Porque quando a gente se apega à graça dele, o nosso nível sobe ao céu, ele não vai descer. É a gente que tem que subir para o nível dele para a gente ser abençoado. É a gente que tem que subir para a vontade dele, não ele descer no nosso nível. Deus não vai, sabe, o nosso Deus não é um Deus de jeitinho, não é um Deus do jeitinho brasileiro, o que faz isso, aquilo. A gente que tem que subir no nível dele, por meio da graça dele. Vamos crer ainda nessa graça que opera no mundo ainda, porque o Espírito Santo ainda está no mundo. Amém? Glória a Deus. Obedecer é mortificar a carne. Deus não... pega essa frase aí, ó. Deus não tem compromisso com os nossos cargos na igreja, com a placa de nossa igreja. Ele tem compromisso com o coração obediente, firmado em santidade. Amém? Deus não tem compromisso com placa. Deus não tem compromisso com igreja, com neopentecostal, com a igreja que tem um louvor top, com uma igreja que tem... sabe, aquela baita estrutura. Deus tem compromissos com corações obedientes, aqueles que estão firmados em santidade, que a gente possa querer, que a gente possa desejar, que a nossa alma possa acordar desejosa com a santidade do Senhor para a nossa vida, amém? Quando eu tenho a certeza que amo Deus, é uma pergunta, quando eu tenho a certeza que amo a Deus? É quando eu digo não para o pecado, é quando eu digo não para a tentação. E quando eu falo tentação, eu não estou só falando de cunho sexual, gente. Eu estou falando de tudo. Às vezes você pode estar tentado a se drogar, a desviar dinheiro,
adulterar, a trair a sua esposa, a fornicar. Deus não, sabe, Deus não faz acepção de pecados. Pecado é pecado. Então, quando é que a gente sabe que a gente está amando a Deus? Quando a gente fala não para o pecado, quando o pecado bate no coração e a gente tem a ousadia de falar não, porque eu amo o Senhor, não, porque eu amo a morte de cruz dele, porque eu amo aquilo que ele fez na cruz, porque eu amo a redenção que ele trouxe para minha vida, a redenção, a libertação que ele trouxe para mim, para minha família. É por isso que eu digo não ao pecado, amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Amém, Jesus. Permanecer hoje é permanecer para a eternidade. Amém? Aquilo que eu falei, o nosso Deus não olha o Cronos, ele é um Deus do Kairos. Hoje, se a gente permanece nele, a gente está para a eternidade. Nada pode tirar isso da gente. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim. E assim, eu não vou entrar em debate, mas os calvinistas que me perdoem, né? Eu acho que Deus escolheu todo mundo. Deus não tem predestinação, ao meu ver, porque Deus escolheu todo mundo. Porque ele fala que o inferno é para o diabo e os teus anjos. Então o céu é para você. O céu é para a sua família. O céu é para aquele filho que está desviado. É para aquele, sabe, é para aquele marido que está fora de casa. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e dei frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Lembra que eu disse lá sobre permanecer, né? Que o seu fruto permaneça. Que o seu fruto permaneça. Aleluia, Jesus. Tem uma frase aqui do pai do pastor da minha igreja, né? Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que foi feito para Cristo permanecerá. Então, tudo aquilo que você está fazendo para o reino, tudo aquilo que você está fazendo com amor, com esmero, para aquilo que Deus te chamou, vai ser eterno, né? Ele não vai acabar aqui neste mundo. Permanecer no Pai é ter a certeza que os meus frutos eles serão eternos. Joga sementes por onde quer que você passe, pelo seu serviço, né? Na sua família, né? A sua profissão é uma ferramenta para a extensão do reino do céu. Amém? Você saiba que você está sendo usado na sua profissão, porque tudo aquilo que a gente faz é para o Senhor. Aleluia. Tudo que a gente faz é para o Senhor, e quando a gente for evangelizar, que a gente apenas fale de Jesus, porque quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então só basta falar de Jesus, porque Ele tem palavras eternas para a nossa vida. Deus tem segredos do céu para você. Eu creio. Né? Jesus ele falou aqui, ó, no versículo... No versículo 15, a parte final. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deus tem segredos para revelar no seu coração. Deus tem segredos, assim como Ele revelou ali para Noé, quando Ele fez a arca, né? Quando ele revelou para Davi que ele seria rei de Israel. Deus tem segredos para a sua vida. Então se apegue nisso, peça a Ele. Ele vai derramar sobre a sua vida, né? Jeremias 21:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Em Colossenses 3:2 falam, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Quando aquilo que te assola, aquilo que atribula a sua vida, né, ela vem a entristecer, tirar a sua paz. Volta os seus pensamentos. É um exercício. A vida cristã é um exercício. É que nem na academia, quando a gente vai tipo fazer um supino lá, a gente não levanta 20 quilos. Né? Às vezes a gente tem que começar até com a barra. Né? Então, a vida cristã é um exercício de batalha espiritual. Não deixe os pensamentos mal. A gente tem que substituir, tem que manter os pensamentos nas coisas do alto. Não importa que nos sonhe, porque o coração do homem é enganoso, amém? Não aceite as mentiras do diabo. Cultive um relacionamento com Deus. Temos que aprender a orar, gente. Eu tenho que aprender a orar mais, né? Antes a minha oração era um monólogo,
né? Eu disparava, Senhor, isso, aquilo, eu peço isso, abençoa isso, aquilo, era uma metralhadora. Mas às vezes a gente tem que ficar parado, só ouvindo em silêncio o Senhor falar, né? Aleluia. A Bíblia fala com a gente através de gemidos inexprimíveis. Às vezes põe uma música, só chora, você vai estar falando, Deus vai estar falando com você, Ele vai estar quebrantando o seu coração. E se tem uma coisa que Ele não despreza, é um coração quebrantado, amém? Glória a Para Deus. o inimigo lançar sobre você, lance promessas da palavra que está, né, aí a nossa disposição, que a gente tome posse disso. E para lembrar o que nos espera, Apocalipse 22:5, ali não haverá mais noite, não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Joyce Meyer, ela disse, né, acreditar que você é amado por Deus é o começo da sua cura. Então que você agora, nesse momento, né, a gente está caminhando aqui para o final, que eu acho que eu já falei demais, mas que você possa estar sendo curado através nesse momento pelo amor de Deus, Aleluia. literalmente pelo amor de Deus, Glória a né? Deus. E esse versículo aqui que a gente aprende, né, é desde que a gente é pequeno, que está lá em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e é engraçado que de tal maneira, ele coloca essa intensidade. É Deus forte. te ama de tal maneira, né, que ele entregou o seu filho para que você não pereça, mas que você tenha vida eterna, e você pode começar essa vida eterna aqui na terra, nessa terra que o Senhor permite que você esteja aqui neste momento, né? E tem uma historinha de uma menina, eu vi na igreja essa história, né, que ela estava com o pai dela um dia, e ela falou assim, papai, qual é o tamanho do amor de Deus, né? Aí ela falou assim, desse tamanho? Aí o papai, não, filho, é muito maior, né? Ah, papai, então é desse tamanho. Não, filho, é muito maior. Ah, papai, então é desse tamanho. Não, filho, é muito maior. Até que ela abriu o braço e uma forma de cruz, assim, não aparece aqui porque eu estou na tela, né? Mas ela abriu o braço e o pai olhou assim e ele falou, é exatamente desse jeito, é dessa forma que ele te ama. Então que Aleluia. nessa a gente possa reconhecer este amor. Isso ali na cruz, Deus enviou o que ele tinha de melhor para que você fosse salvo. Amém? Para que Glória a você Deus. desfrutasse uma vida eterna, das coisas eternas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, é essa Creio, palavra que Jesus. o Senhor ele separou para essa live, né? Não tem a pretensão de, né? A gente, né, não tem a pretensão aqui de estar falando sobre teologia, mas de estar repartindo o pão, literalmente, né, da gente estar Verdade. aprendendo um com o outro. E eu gostaria de orar, Rafael, Amém. né? Eu gostaria de fazer uma oração aqui para aqueles que se sentem, que não se sentem amados neste momento, né? Sim. Então, Senhor Deus, Amém, Pai, Jesus. assim como tu entregou a Jesus, Pai, nós oramos por cada coração aqui que entrou nessa live, Senhor, que vai assistir, eles possam reconhecer, Pai, o seu amor para com eles, que possam sempre estar olhando para a cruz, Pai, estar lembrando de o quanto Jesus nos amou, de quanto Jesus ele se importa com a gente, até nos nossos mínimos detalhes, nos nossos problemas mínimos, o Senhor se importa conosco, Pai. Então, agora, neste momento, Senhor, eu agradeço por esse momento aqui de estar compartilhando essa palavra, Pai, de estar, Senhor, de estar falando do seu amor, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço pelo dia. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho um coração grato, Senhor, até pelo mínimo, Aleluia. Senhor, que o Senhor ele proporciona para a gente. O simples fato da gente estar Aleluia. vivo, Senhor, poder comer, engolir, Pai, da gente poder andar, Senhor, de tomar água, Senhor. Quantas pessoas estão em leitos de hospitais agora, nem podendo se alimentar, Pai. Às vezes a gente é tão ingrato, Pai. Nos perdoa, Senhor. Vem estar perdoando os nossos corações, quebrantando os nossos Eu corações, as creio, Pai, em nossas vidas. nome de Jesus. Sempre, Senhor, sempre, Pai, com os nossos ouvidos sinceros, sensíveis ao seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, eu profetizo, Aleluia. Senhor,
o amor do Senhor sobre cada pessoa, Senhor, que está Glória ouvindo a Deus, isso. Jesus. E eles declaram, Senhor, que ainda hoje, Pai, eles sentirão, Senhor, eles Glória a Deus. sentirão um amor, Senhor, que nunca sentiram, Pai, de forma sobrenatural sobre as suas vidas. E assim eu declaro o amor de Deus sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pela vida, pela amizade do Rafa, o Senhor, da sua família, o Senhor. Amém. Vem estar abençoando ele, o Senhor. Eu sei que esses frutos, eles permanecerão, Pai. Ele dará muito Em nome fruto de Jesus. a glória do seu nome, Senhor. E eu te agradeço por esses instantes aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio participar do seu reino, da grande comissão, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada, meu irmão. Foi uma bênção compartilhar esse momento aqui com você, viu? E com todos que estão aí online. Amém, Rafa. Você é um fenômeno. Só falo isso para você. Meu Deus. Você inspira aí o coração do Pai. Saiba que você é muito amado por Deus. Amém. Saiba que Deus ele quer te usar muito, cara. Ele quer te usar em situações que de repente você é até magoado nessas situações hoje em dia, mas é nessas situações que Deus ele quer te usar, né? Que ele quer demonstrar o poder dele na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por isso, Eliel. Deus abençoe Amém. sua vida, sua família. Vocês sabem que vocês estão no nosso coração aqui, hein? E Amém. vamos, se Deus quiser, conseguir mais tempo para poder estar junto mais vezes, mais encontros, mais conversas produtivas. Que Exatamente. você sabe, você e a sua esposa são casais que nos aproximam do Senhor. E a gente já conversou sobre isso e é exatamente isso que a gente precisa, né? De pessoas que nos aproximam de Deus, né? Que nos vão levar mais para perto deles e saiba que sua família são assim pra gente, viu? Amém, cara. Idem você, a Maiane, o seu sogro, né? O Marcos, a sua sogra, né? Uma família linda. Todas as vezes que a gente está junto aí, ou que a gente vai na igreja, ou que a gente participa aí, né? Dos encontros sociais, a gente é muito bem recebido, muito bem amado, e a gente sente esse amor emanar, né? Sim. Então, é o que fala a palavra aqui, né? Que está lá no 19, se eu não me engano. Ameis uns aos outros. E é isso que a gente está fazendo na prática, né? Mas é brigadão aí pela oportunidade e tamo junto. Amém, Então, amém. e como fala o meu pastor, e como a gente fala lá na igreja, essa vida com Jesus é maravilhosa. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado por essa palavra. Pessoal, amanhã tem mais live às 22 horas, tá? Mas antes de encerrar, vamos fazer aquele momento print. Não posso esquecer, Liel. Vamos printar aqui a tela, marcar. O pessoal vai marcar a gente aí no Instagram, tá bom? Agora é a hora de dar aquela ajeitada. Tá vendo? É cabeludo e tal. Vamos lá, então. Espera aí. Foi. Foi, Eliel. Que Deus abençoe novamente. Pessoal, uma excelente noite. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente, ter assistido, recebido a sua porção. Amanhã às 22 horas tem mais live. Quem você é em Deus? Fica com Deus, meu irmão Eliel. Deus abençoe, hein? Um abraço aí para você, para a Érica. E a gente vai se falando aí. Beijo para vocês também. Deus Abração. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.